Tudo bem, Nete? Olá, tudo bom, Maurício? Seja bem-vindo ao nosso podcast, aqui é onde a gente pede para o nosso candidato, nossa pré-candidata, o nosso pré-candidato, abrir aí o seu coração para que as pessoas possam conhecer quem são os candidatos e como eles pensam. É uma honra entrevistá-lo aqui. Obrigada, Maurício. Vamos lá. Estou aqui para abrir meu coração, falar sobre mim, falar de algumas coisas que eu gostaria que acontecesse no nosso município. Vamos começar falando sobre você. Quem é a Nete, o que a Nete faz, como é o nome da Nete? Então, Maurício, sou a Nete Souza, pré-candidata a vereadora no município de Apuí. Falar sobre mim é um pouco complicado e eu vou te falar por quê. Porque o bom seria, né, que as pessoas vissem em você as suas qualidades e falassem. Mas então, vou falar assim daquela mulher batalhadora, daquela mulher guerreira, daquela mulher que luta pelos seus objetivos, daquela mulher família. Cheguei aqui no Apuí há mais ou menos 8 anos, numa cidade que eu não conhecia, numa cultura bem diferente da minha, mas fui me adaptando e posso te garantir de coração que amo esse lugar, amo as pessoas e como eu já venho conversando com você anteriormente, você já conhece um pouco da NET, você sabe que eu sou uma pessoa que eu gosto de gente, eu gosto do povo, eu gosto de abraçar, eu gosto de falar o que eu penso e dentro da minha casa sou aquela mãe, né? Aquela mãe que briga na hora que precisa brigar, aquela esposa que fala na hora que precisa falar, sou meio ranhenta mesmo, mas eu acho que isso faz parte. Mas uma coisa que eu posso falar para você que eu admiro em mim é que eu não abaixo a cabeça, as provações vêm, mas eu tô aí, eu tô na luta, eu tô na batalha, eu tô sempre correndo atrás de um objetivo para mim e para minha família. A Nete também tem aí um viés empreendedora, né? A Nete é um pouco empreendedora também, Nete? Então, eu vou falar para você que eu sou multiprofissões, né? Vou falar, infelizmente, comecei duas faculdades, né? Uma delas era o meu sonho, terminar minha faculdade de serviço social. Infelizmente, não consegui concluir por vários motivos, por você pensar na sua família, por você pensar nos filhos. Abandonei um desses dos sonhos meus, né? Que era me formar em serviço social. Mas a vida ela tem me ensinado muita coisa. Embora eu não tenha nenhuma formação, né? Parei as minhas duas faculdades, uma de serviço social, como eu já venho te falando, e de psicologia, né? Que eu também comecei a fazer. Maurício, mas isso não me impede de estar aí no mercado de trabalho, né? Quando eu cheguei no Apuí, cheguei num lugar que eu te falei que, assim, não conhecia as pessoas, mas tive o apoio do ex-prefeito, né, que é o Admilson Nogueira, que foi um cara que me estendeu a mão, que me ajudou, que abriu portas para mim, né, cheguei para trabalhar na Secretaria de Agricultura, com mais ou menos 3 meses, ele me convidou para estar à frente do gabinete como chefe de gabinete. E ali fiz um trabalho voltado para as pessoas, voltado para o povo mesmo. E sou grata por essa oportunidade que ele me deu. E no decorrer desse tempo, fui trabalhar num posto de gasolina, fui abastecer carro, trabalhava no escritório, mas aí nas horas vagas que não tinha o que fazer no escritório, fui aprender a abastecer carro. E isso não me diminuiu como pessoa e muito menos como mulher, mais uma profissão, né? E depois trabalhei em umas empresas de terraplanagem, fiquei à frente, né, desse trabalho aí, cuidando de uma equipe, mais um aprendizado para mim, que como eu te falei, eu gosto de pessoas, então assim, não tinha dificuldade, porque uma das coisas que eu gosto de fazer é lidar com pessoas, né? E depois, passou-se o tempo, eu agora estou no novo empreendimento, né? Trabalho no escritório de projetos de financiamento rural. Quero te falar da minha história lá atrás, né?
Nós estávamos num grupo de 5 pessoas e, como eu te falei, eu tenho desejo do coração de contribuir, de ajudar, e eu acho que uma das formas que você consegue ter mais poder, mas quando eu falo de poder, é você estar numa vereança para você conseguir fazer o trabalho que você deseja, porque a política hoje, ela começa dentro da nossa casa, e sem a política você não consegue ter uma educação de qualidade, você não consegue ter uma saúde de qualidade, você não consegue trazer benefícios para o município se você não está envolvida na política. E foi uma coisa que a gente gostaria muito, e nós reunimos aí um grupo de 5 pessoas, e falamos assim, bom, eu gostaria muito de sair candidata, e foi a partir daí que a gente começou esse trabalho. Então, para mim sair candidata, o que eu pensei no momento? Eu falei, bom, a gente tem que estruturar, a gente tem que ter uma base, você tem que ter um grupo, você tem que ter um partido. E foi a partir daí que surgiu a ideia da gente se juntar, e o primeiro passo foi o quê? Eu sempre tive essa vontade de estar à frente de um partido, e foi nessa época, no extinto PSL, que foi quando o Bolsonaro saiu candidato pela primeira vez à presidência, foi no PSL, nós montamos esse grupinho, trabalhamos, fizemos um trabalho, fiquei à frente do partido na diretoria, né, junto com os meus demais colegas, trabalhamos para o Bolsonaro, trabalhamos para um deputado estadual e um deputado federal, e com a nossa ajuda, claro, né, e do povo, porque não foi só através da gente, mas nós que iniciamos esse trabalho aqui do Bolsonaro, né, e o Bolsonaro conseguiu se eleger a presidente, e nós aqui com a nossa ajuda conseguimos eleger um deputado estadual e um deputado federal. Daí eu disse para mim mesmo, falei, bom, então a gente tendo essa base, eu acredito que agora eu estou preparada para disputar uma vereança, que foi o que aconteceu. Disputei uma vereança na eleição passada, infelizmente não consegui chegar, mas naquele momento eu me sentia preparada, porque eu falei, bom, se eu tenho esse desejo e a gente gostaria de trazer algo diferente para o município, você tem que ter uma base lá em cima. Por quê? O papel do vereador é de fiscalizar o prefeito, mas também de buscar emendas parlamentares para os benefícios da nossa comunidade. E pensando dessa forma, como a gente tinha 2 deputados eleitos do partido, um deputado estadual e um deputado federal, eu falei assim, se caso eu conseguir chegar na Câmara de Vereadores, eu vou ter 2 apoiadores lá em cima, para quando eu trabalhar em alguns projetos, esses projetos em relação à questão de emenda parlamentar, acontecer aqui no nosso município. Que bacana, né? Uma história incrível de sucesso e de liderança que você tem. Falando em liderança, você é pré-candidata a vereadora por qual partido? Então, sou pré-candidata a vereadora pelo PL, com muita honra, com muita satisfação. Acredito aí que a gente está com um time de excelência. A gente tem aí o nosso pré-candidato a prefeito, Dr. Paulo, que acredito, para mim, é o melhor nome, é um cara renomado, é um cara que tem aí a sua profissão. No mínimo, a gente espera do Dr. Paulo chegando na prefeitura, a gente vai ter uma saúde de qualidade. É um cara inovador, é um cara visionário, que tem visão para que as coisas aconteçam no nosso município, tanto na saúde, na educação, nas nossas estradas, na questão da agricultura familiar, que é uma das coisas que eu sempre falo, que eu gostaria que isso acontecesse no nosso município também. Nete, e o que a Nete pensa, como a Nete pensa a vereança no município de Apuí? O que a Nete defende? Quais são as bandeiras? Então, eu falar para você, Maurício, que eu gostaria de atuar em todas as áreas, de verdade, você sabe que não dá para você falar que você vai estar em todos os setores. Mas uma das coisas que
eu gostaria muito, e se caso eu conseguir chegar, vai ser um trabalho atuante meu, é na área da assistência social, é trabalhar com as crianças, porque nós temos um déficit muito grande no Apuí, de crianças autistas, de crianças especiais, e que a gente vê esse setor abandonado. Nós temos no Apuí uma entidade chamada CIAPAI, que infelizmente por algum motivo não consegue engrenar, não consegue deslanchar, e eu estando como vereadora, é um dos papéis que eu quero desempenhar, que eu quero fazer acontecer, e eu sei que o vereador, se ele correr atrás, se ele fazer de coração e verdade, as coisas acontecem. O que você acha do Bolsonaro? Foi um bom presidente, na sua opinião? Acredito muito no potencial do Bolsonaro, né? Acho que ele veio para fazer uma política diferente, para que as coisas realmente nesse nosso Brasil mude, que as oportunidades sejam para todos, não só para um grupo, né? Vejo assim, de repente às vezes a forma de eu falar, mas aqui eu tenho que ser eu, né? Eu tenho que falar o que eu acho, eu tenho que falar o que eu penso. Às vezes vi o Bolsonaro meio que nas suas narrativas, umas falas meio agressivas. Nesse ponto, nesse quesito, eu não concordava, mas eu acho que de todos esses que passou, Bolsonaro foi um dos caras que mais fez na questão da agricultura, na questão na área ambiental, que infelizmente os municípios e principalmente o Amazonas é uma das áreas que mais sofre sobre a questão de regularização de documento, sobre questão de áreas embargadas, e quando o Bolsonaro estava no poder, essas coisas aqui no Apuí para nós não acontecia. Para você ter uma ideia, quando o Bolsonaro estava no poder, a arroba do gado aqui no Apuí, ela chegou a quase R$320 a arroba. E hoje a gente está passando por um problema que a arroba, não só aqui no Apuí, mas a nível de Brasil e Rondônia, hoje você está pagando aí na arroba do gado 170, 175, R$180 a arroba. E quando o Bolsonaro estava no poder, as coisas aconteciam, né? Principalmente aqui no Apuí, vamos falar de Apuí, circulava dinheiro na cidade, o pessoal, o produtor rural, o pecuarista, não passava tanta dificuldade, porque se você precisava de um recurso, você precisava de um dinheiro, você ia lá, vendia o seu gado por um preço bom e você conseguia quitar as suas contas. E eu vou te falar por quê. Porque assim, quando nós falamos de PL, falamos de Bolsonaro automaticamente, né? E nós temos que saber, eu acredito que o eleitor, a população tem que entender que as políticas dos municípios, elas são baseadas no que acontece lá em cima, né? Então, o que acontece lá em cima é o que reflete para nós aqui. Ou seja, se você acreditava, né, que Bolsonaro foi um bom presidente, que se ele tivesse conseguido vencer as eleições, hoje a história do Apuí seria outra, então nós temos que acreditar que esse grupo do PL que aqui está, que Dr. Paulo está à frente como pré-candidato a prefeito, ele vai desenvolver um bom trabalho. Até porque o projeto do Bolsonaro é eleger mais ou menos 1.500 candidatos a prefeito nos municípios. Por quê? Bolsonaro também precisa consolidar a sua base, porque para que as coisas aconteçam para ele, ele precisa fortalecer as suas bases nos municípios. Portanto, a linhagem do Paulo, da sua equipe, do seu grupo, tem a mesma linhagem de pensamento do Bolsonaro e a mesma, não vou falar a mesma forma de trabalhar,
porque cada um conduz a sua vida de alguma forma, mas tem a linhagem bolsonarista, tem a linhagem do PL e compartilham mais ou menos das mesmas opiniões. Claro que o Dr. Paulo, à frente da prefeitura, as nossas necessidades, as nossas carências são totalmente diferentes de uma cidade como São Paulo, de uma cidade grande, né? As nossas carências e deficiências aqui são outras, mas eu acredito que o Paulo, para mim hoje, é o melhor nome. É um cara que tem visão, é um cara, se pegar esse Apuí, vai fazer esse Apuí explodir, porque eu vejo uma política atrasada de 28 anos aí no poder e fazendo o que o básico que um prefeito deve fazer, que é o quê? Vicinal, colégio, escola, creche, e nós sabemos que as nossas necessidades aqui são muito mais que isso. Eu acho que essa gestão que está aí de quase 28 anos no poder, eles estão fazendo o básico, estão esquecendo de fazer com que a nossa cidade cresça, que a nossa cidade seja um exemplo para outros municípios. Muito bem. Nete, foi uma honra entrevistar você, a gente falar aqui um pouco sobre você, um pouco sobre políticas públicas, um pouco sobre aí seus planos e também a forma com que a Nete pensa a política de apoio. Parabéns, eu quero deixar um espaço aí para você ficar à vontade, algo que eu não te perguntei, né? Pode ficar à vontade para expressar aqui. Maurício, eu quero te agradecer pela oportunidade, né? Para você abrir esse espaço aqui para a gente estar falando, para a gente estar expondo as nossas opiniões, porque aqui está uma mulher batalhadora, uma mulher guerreira, que gostaria de fazer algo impactante para a nossa cidade. E eu gostaria de passar essa confiança, esse entendimento e dizer para vocês que eu não estou aqui por acaso, por brincadeira. Até lá!